Oi, hoje eu vou falar para vocês sobre uma série da Netflix, chamada Vis-a-Vis. É, é uma série espanhola. Vis-a-vis significa o troco, a troca, alguma coisa assim. Como temporada, que são 4 temporadas, é difícil a gente falar tudo, não dá para falar. Então eu vou fazer só um apanhado, um resumo da série. Tudo começa, uma menina de família, dá para perceber que ela é de família abastada, não, nem tanto, mas ela tem uma condição de vida melhor e ela se envolve com um cara casado e bem mais velho do que ela. E em nome desse amor que ela tinha por ele, ela acabou cometendo fraude. Ela cometeu um crime e tudo foi no nome dela e ela acabou sendo acusada desse roubo. O cara se mandou, deixou ela sozinha nessa situação e ela pegou 7 anos de cadeia em regime fechado. E quando ela resolve ir resolve não, quando foi determinado que ela fosse presa, ela ela não conta para a família dela, que ela mente, ela fala que está indo velejar. E lá, quando ela chega na cadeia, ela tem que deixar os pertences dela e ela entra muito chique, muito bem arrumada, e ela viu a realidade completamente diferente. Lá, ela perdeu todos os pertences, perdeu assim a maneira de dizer, né? Ela teve que deixar tudo na portaria e, e ela entrou num mundo completamente diferente daquilo que ela vivia. Que dentro da cadeia é um mundo de sobrevivência. Existe grupos, existe uma espécie de proteção entre elas e a pessoa se adapta, tem que arrumar alguém para conviver ou ela está fodida. Então ela vai para uma cela onde já há outras detentas e entre as detentas tem a Nairobi, daquela série La Casa de Papel. E tem outras detentas, inclusive tem uma traficante, tem uma pessoa que acaba no decorrer da história, ela se transforma numa grande personagem chamada Soli. Ela é uma pessoa mais de idade. No início da série, ela é bem gorducha, depois ela fica bem magrinha. Enfim, essa menina se vê nesse mundo, aonde ela é completamente deslocada naquele meio. E ela percebe que se ela não se enturmar, que se ela não dar um jeito, ela não vai conseguir sobreviver ali dentro, porque a vida lá dentro é dura. E lá tem uma menina também, dentro dessa cadeia, chamada Zulema, e que é uma personagem das melhores da série. O único objetivo dessa menina, dessa Zulema, é fugir da cadeia. Ela arma todo tipo de imbróglio para ela sair lá de dentro. E há também lá nessa série, nessa cadeia onde a menina ficou presa, tem um médico que ele é um verdadeiro sacana, ele é estuprador, ele abusa das meninas, quando as meninas não cedem por livre espontânea vontade, a aspa, né, porque em troca de alguma coisa, de algum benefício, de algum alimento, de alguma coisa, ele sempre tem uma chantagem, ele sempre tem alguma coisa em mão para poder abusar das meninas.
E aquelas que se tornam difícil, não quer aceitar as regalias oferecidas por ele, ele dopa e estupra essas meninas. Entre elas, a Nairobi, ela é lésbica. Nessa série há muito lésbica, tem muito relacionamento entre mulheres, claro, porque lá dentro só tem mulher, apesar que os guardas do presídio também são sacanas. Eles aproveitam das meninas, eles fazem as meninas traficar, ser amante deles, elas se engravidam e acaba perdendo os filhos, os filhos são retirados delas assim que nascem. Enfim, é uma série muito boa. E para falar a verdade, é uma série muito violenta. Há cenas bem violentas mesmo. E é uma série que faz você querer ver sempre mais. Por exemplo, como eu falei desse médico estuprador, desse médico que cuida das meninas, entre aspas, ele fala que ele é médico, ele é psiquiatra, ele é isso, ele é aquilo. Ele estuprou a personagem que é a Nairobi. Na série ela chama. Agora eu esqueci. O que acontece? Eu acho que é Sarai o nome dela na série. E é uma personagem de muito destaque. Para mim, no meu ponto de vista, e eu que assisti as 4 temporadas, eu não acho essa loirinha a protagonista. Ela tem umas cenas boas, ela tem algumas coisas boas, que, por exemplo, ela se torna uma lutadora, ela defende, ela começa a formar um grupo e a vida vai desenvolvendo dentro dessa cadeia. Existem cenas com ela que são bem relevantes. Depois tem uma parte da série que elas são transferidas de presídio por causa da superlotação, e lá que a coisa fica preta mesmo, lá que existe um bando de japonesas que manda no presídio e a barra com elas é pesadérrima. Então lá ou você fica forte ou você morre. Então, várias morreram. Uma menina que traficava, ela era muito desonesta e ela vendia drogas para as outras, ela acabou morrendo. Há bastante mortes lá também. Como eu estava falando da menina loirinha, com a menina que faz a personagem Nairobi, e a Zulema, a menina que trabalha também na Casa de Papel. É, no meu ponto de vista, como eu já falei, elas deveriam ser as protagonistas. As melhores cenas, as coisas melhores são com essas duas. Tanto com a Nairobi, que foi estuprada pelo médico, quanto com essa outra que sempre queria fugir da cadeia. E ela fugiu várias vezes e foi recapturada, e ela se envolvia em cada história. Ela é demais. Ela é uma personagem que não tem ninguém para fazer igual ela faz. E também a Nairobi. O que acontece? A Nairobi acaba, como eu já falei, que ela é lésbica, ela tem um relacionamento dentro do presídio e depois a mãe dela, por interesse próprio, obriga ela a casar com uma determinada pessoa, e ela é de uma origem cigana, e ela acaba se casando mesmo ela não gostando de homem, e logo ela engravida. E ela fica pensando que aquela criança é do noivo dela, porque do marido dela, porque na verdade elas têm, é só requerer visitas, visita íntima. E ela teve visita íntima com o noivo, com o marido dela, e ela ficou pensando que ela estava grávida do marido dela. A mãe um dia fez visita para ela e disse que o marido, que ela era isso, que ela era aquilo, porque ela não queria ver a cara dela mais, porque o noivo, o marido dela,
era estéril, ele não podia ter filhos. E a menina falou: Mas como? Se eu tô grávida, pô, eu só deitei com ele, como? E ela começou a pensar: Eu fui estuprada pelo aquele doutor. Todo mundo sabia da fama dele. O que que ela fez? Ela arma de uma tal medida que ela simula que ela estava perdendo o filho, estava abortando, e ela manda chamar esse médico que ela disse nesse outro presídio que aquele médico era o médico dela de confiança. E eles buscam ele do outro presídio para atendê-la. Chegando lá, ele já muito sacana, e ele fala isso, e acaba ele mesmo contando que ele havia estuprado ela, que ele havia dopado, que a criança que ela estava esperando era dele. E o que que acontece? Ela estava deitada na maca e ele estava entre as pernas dela assim, porque ele ia examinar para ver o sangramento, e ela segurou ele com as pernas e bateu na cabeça dele com a bandeja e ele desmaiou. E ela conseguiu levantar da cama, fechou a porta, amarrou aquele médico numa cadeira e ela e as pessoas lá fora ficam falando: Ó, Sarai, não faça isso, porque vai ficar pior para você, você vai pegar mais anos de cadeia e não sei o que, não sei o que. E ela falou: Mas eu fui estuprada, ele é isso, ele é aquilo. O que que aconteceu? Ela pegou uma tesoura e cortou o pinto do cara. E jogou lá no chão, e ela pegou a tesoura e cortou. Enfim, o papel dela é muito relevante. Esse doutor ficou tendo o apelido de Barbie, porque o cara estava sem pinto. E ele acabou se tornando diretor dessa penitenciária, desse presídio onde estavam as meninas. E ele era extremamente sacana. Mesmo ele não podendo mais estuprar as meninas, ele tinha outro tipo de maldade. Ele era miserável, de uma pessoa muito ruim. E lá no presídio todo mundo chamava ele de Barbie, como eu falei, e ele guardava o órgão dele, o pênis dele, dentro de um formol num vidro. Ele guardou como recordação. Eu achei muito hilário. E o que que acontece? Como ele era frustrado por causa dessa situação, ele praticava as maior barbaridade com as meninas. Por exemplo, ele descobriu que uma menina traficava e ele fez chantagem com a menina para que ela dividisse com ele o dinheiro das drogas. A menina não aceitou. O que que ele fez? Uma tarde da noite, ele chamou a menina que ela saísse no corredor do presídio e que levasse as drogas que tivesse na mão com ela, no poder dela, e colocasse lá no meio do corredor. E ela fez isso. Quando ela fez, a porta da cela da onde ela tinha saído fechou, e ela percebeu vários cachorros saindo de todo lado, e esses cachorros a mata na maior judiação, mordeu nela, arrastava ela. Enfim, esse homem é um tremendo de um sádico. Ele é uma pessoa muito ruim. O personagem que ele chama Sandoval na série. O ator que faz esse personagem trabalha muito bem. Tem as histórias da Zulema também, essa que sempre quer fugir. Ela é terrível e ela tem contato lá fora, ela é capaz de planejar e fugir, e ser resgatada. E durante essas fugas acontecem cenas muito boas mesmo. É muito boa a parte dela. Ela trabalha muito bem. E essa loirinha que é a protagonista, como eu já falei, ela tem umas partes, umas cenas relevantes, mas não é uma coisa que merecia ser a principal. E no meio disso tudo, dessa série, há também eles
tem uma personagem que é a Soli, que é essa pessoa mais de idade, que eu comentei que ela começa bem gordaça, depois ela fica magrinha. Eles tratam do problema do Alzheimer, a dificuldade e o que a pessoa passa quando tem Alzheimer. Esse doutor, apesar de toda a maldade dele, ele era bom para a Soli. Ele sempre conversava com ela de uma maneira mais camarada. E ele, quando ele descobriu que ela tinha Alzheimer, ele a chamou e explicou a gravidade. E ela tinha medo de ir esquecendo e não reconhecer mais as pessoas. E ela trabalhou muito bem nesse papel de esquecimento, de não lembrar das coisas. E eles queriam transferi-la para um outro lugar onde ela ia ficar completamente sozinha para tratar do Alzheimer. E ela pediu às detentas que elas, mesmo dentro da prisão, há amizades verdadeiras, amor verdadeiro, de amiga para amiga, onde uma protege a outra e dá a vida, se for preciso, para que a outra tenha uma vida melhor lá dentro. E a Soli, sabendo que ela poderia ser transferida ou que ela poderia ir esquecendo cada vez mais, que tudo indicava que sim, e que o Alzheimer não perdoa, ela pediu às colegas de cela que matasse ela, que não deixasse ela ficar um vegetal. E as meninas prometeram, falaram que elas cumpriria. Eles não deixavam levar ela e não deixaria ela virar um vegetal. Enfim, não dá para falar para vocês tudo sobre essa série. É muito boa. Quem não gosta de lésbica, esse negócio, não vai gostar muito, porque tem umas cenas e existe umas coisas que talvez a pessoa não goste. Eu não quero dizer que eu gosto, porque eu estaria mentindo. Eu também não gosto, mas eu entendo, porque lá dentro, naquele ambiente, não tem outra alternativa. E quando a pessoa já tem uma tendência, talvez lá fora, na vida lá fora, ela já era lésbica, então lá dentro ela continuou a vida dela, tendo pessoas que ela amava, defendia e vivia pelaquela pessoa. Então tem pessoas que podem não gostar. Eu não vi nada demais. Eu As cenas que eu achava um pouco exageradas, eu passava para frente. Mas tirando isso aí, a série é muito boa. Eu sei que tem gente que vai falar, porque é cheia de preconceito. Não, eu não tô nem aí. É meu ponto de vista, é o que eu acho. Então, terminando, eu vou, como eu falei, eu ia só dar uma pincelada. No final da série, na quarta temporada, há uma rebelião porque eles querem levar a Soli embora. E sendo que aquele Sandoval, que é aquele médico, o Barbie, tinha prometido para ela que não levaria ela de lá, ia deixar ela ficar com as amigas. E nessa hora as meninas se rebelaram. Elas entraram teve uma rebelião e elas seguraram a Soli e elas fizeram tudo que você pode imaginar, jogar colchão fora e uma maior zona. A Soli sempre pedia que a coisa que ela mais queria é que matasse ela para ela não virar um vegetal, que acendesse uma fogueira e botasse ela para queimar. Ela não queria que tivesse outro fim para ela. Enfim, as meninas fizeram tudo aquilo e há também uma gordaça nessa série que é uma sacana, mas quando ela tem que ser boa, ela também é boa. Ela tem umas cenas boas, inclusive uma pessoa que era dona do presídio, ela era dona de todos os presídios, ainda estava construindo um presídio masculino. Essa mulher, na hora da rebelião, ela estava lá dentro. E o que que acontece? Essa gordaça acha ela e ela abusa dessa mulher. Tira as joias dela, faz a mulher vestir roupa das detentas. Enfim, é muito boa a série. Enfim, as meninas acabam é,
faz tudo o que a Soli queria, elas fazem uma fogueira. Antes disso, eu tenho uma cena muito forte quando elas reúnem para matar a Soli, para não deixar ela embora, e porque ela havia feito as meninas haviam feito uma promessa que matava ela. Quem matou ela, que tapou o nariz dela com travesseiro, foi a menina que faz o papel da Nairobi. Ela asfixia ela, porque e elas tudo chora, elas ficam completamente transtornadas de ter feito aquilo, porque era a pessoa mais humana lá dentro dessa cadeia, era a Soli. E elas fazem exatamente o que elas haviam prometido. Faz a fogueira, crema o corpo dela e assim por diante. Tem uma cena também muito boa na hora da rebelião, elas conseguem matar, que há um cara ajudante desse Sandoval no presídio, é um cara bem sacana. E ele também, a Sulema, que é aquela que planeja muito fugas, ela mata ele, ela fura ele e mata ele. Aí ela consegue pegar o Sandoval, que é esse médico, e ela leva ele lá para onde estão todas as outras detentas. Chegando lá, elas matam ele. Cada uma chegava e dava uma punhalada numa arma improvisada que elas haviam feito. Havia feito, não, foi a Sulema que fez. E cada uma chegava e dava uma punhalada nele, porque elas tinham ódio daquele homem. Ele era um sacana, um sádico. Enfim, aí os policiais entram no presídio e vê que não tem nada, que as meninas, não tem nada aspa, né? Mas que as meninas estão tudo sentadinha vendo o corpo da Soli ser cremado e, enfim. Aí tem uma passagem de tempo aonde existe uma menina que ela também é presidiária, ela era drogada, ela tinha um amor lá de fora, e que essa passagem do tempo mostra ela casada com filhos, e ela vai contar a história das meninas, o que aconteceu com elas. Então, fulana foi isso, fulana fez aquilo, e ia mostrando o que aconteceu com aquelas meninas. Muitas receberam liberdade, voltava para a cadeia, porque continuava fazendo as coisas erradas. E essa protagonista, que é a loirinha, junto com a Sulema, elas se transformaram em assaltante de joalheria. No final da série, mostra elas muito bem vestidas, num lugar que estava uma galeria de arte mostrando joias, e elas anunciam um assalto. Então, é uma série que eu recomendo, é uma série muito boa. Inclusive, o Silvio Santos comenta lá no programa dele que ele assiste, ele gosta. Inclusive, ele comentou sobre Vis-a-Vis, ele comentou sobre A Casa de Papel, e é mais ou menos isso aí. Não dá para contar, e ficou um monte de coisa que vocês deveriam ver e assistir, porque é muito boa. Então, no mais, muito obrigada. Fica aqui o meu tchau, tchau, e deixa seu like, e tchau, tchau.